Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos com um convidado muito especial aqui, que já veio, a Paula vai apresentar. Eu não falo para não te autorizar, tá, Paula? Porque eu não te interrompo, geralmente, né? Às vezes, né? É uma gracinha, né? Nós vamos falar hoje sobre as verbas, basicamente, sobre legislação trabalhista e as verbas que compõem a remuneração e outros aspectos trabalhistas, como jornada de trabalho, como periculosidade, salubridade, que às vezes são dúvidas e às vezes pegam o empresário no contrapé. Nós mesmos tivemos um amigo nosso que na empresa dele ele fornecia o almoço feito na sede da empresa para mais de 50 empregados. E chegou uma fiscal do Ministério do Trabalho e da Previdência lá, autuou como se fosse uma fraude fiscal, que ele pagasse in natura parte do salário. Então ele tomou uma autuação de vários tributos, como se ele não contabilizasse isso na empresa. Gerou um passivo trabalhista para ele grande, porque essa verba integra o final de semana remunerado, fundo de garantia e outros reflexos. Então, basicamente, a gente quer explicar isso hoje para que, pelo menos, você tenha uma noção de que, às vezes, você está achando que você está fazendo uma economia, mas, na verdade, você está gerando um grande passivo tributário, né? Ou trabalhista e tributário e outros, né? Boa tarde, pessoal. Nós, então, estamos recebendo o doutor Davi com muito prazer e honra. Davi é meu. advogado trabalhista, especialista no direito do trabalho e sócio do escritório Campos Ribeiro Rezende Costa Advogados Associados. Falei certo? Certinho. Obrigada. Então, pessoal, antes de nós entrarmos no tema, e eu queria já agradecer a sua presença mais uma vez e dizer que é um prazer te receber. E eu tenho aquele plano ainda da gente manter essa questão trabalhista sempre com muita atenção e a gente, né, abrir aí um direito em ação, vamos dizer assim, uma página à parte para a gente falar do direito trabalhista, que é de suma importância. Flávio mencionou algumas questões, a gente tem esse olhar preocupado em relação às verbas trabalhistas, porque o que acontece? O grande empresário e o trabalhador que atua nas grandes empresas dificilmente terá dúvidas, né, ou questões importantes, porque tem uma assessoria bacana, tem um contador, tem um advogado, as pessoas que vão orientando. A maior preocupação que eu tenho, e eu acho que é uma preocupação genuína nossa, da classe toda, é com o pequeno empresário e com o trabalhador que presta serviço para o pequeno empresário, porque normalmente a pessoa vai muito no feeling, né? Ele vai tentando fazer e entre erros e acertos acaba cometendo algumas ilegalidades que podem gerar futuramente uma reclamatória trabalhista, que pode onerar demais essa empresa, né? E aí a gente quer trazer para vocês essas informações de uma forma a ajudar mesmo, não só os empresários e os trabalhadores, mas também os advogados que atuam na área trabalhista. Então, Sim. seja muito bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Flávio. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né, para estar passando, né, para os trabalhadores e para os empresários, né, algumas situações, que são muitas, o direito do trabalho ele é muito amplo, se deixar nós caímos aqui até a noite, né, falando sobre questões trabalhistas, mas hoje, especificamente, né, nós vamos falar sobre remuneração, verbas indenizatórias e entrar também, né, nas jornadas de trabalho, apesar que não foi votado ainda, né, não foi colocado em pauta a questão da votação da jornada 5x2, que será uma situação quando for votada e aprovada, nós vamos estar fazendo um podcast justamente referente a essa questão. Tá? Doutor, primeira coisa que eu queria que o senhor esclarecesse: salário e remuneração é a mesma coisa? Não. Salário e remuneração são situações diferentes. O salário é aquele combinado entre o empregador e o empregado. Geralmente, o salário ele é estipulado através do piso nas convenções ou acordos coletivos. Quando não existe acordo de convenção coletiva, o salário é estipulado, né, negociado entre o patrão e o empregado, certo? Remuneração é o conglomerado, envolve salário, a lei traz gorjetas,
né? Mas, além disso, pode englobar os adicionais, que é adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, comissões, né? Gratificações e outras verbas que estão na legislação. Então, a diferença é salário, é o básico, é o piso que o empregado recebe. Remuneração é o conglomerado, é tudo que engloba, inclusive, o salário. Quando eu advogava nessa área, eu via que muitas vezes o empresário ele confunde isso, acha que só tem que pagar as verbas incidentes sobre as verbas de previdência, de fundo de garantia, só sobre o salário. Isso depois gera um passivo muito grande. É isso mesmo? Como é Gera, gera sim. Porque são os reflexos, né? O salário, como nós falamos, é o principal. Mas as outras verbas são calculadas sobre o salário. Por exemplo, o adicional de periculosidade, 30% sobre o salário. E isso gera, né, reflexos em FGTS, na Previdência Social. No final de semana remunerado? No final de semana remunerado, nas férias, certo? Mesma coisa. O adicional noturno também, horas extras, todas essas verbas, ressalvando o adicional de insalubridade, que é sobre o salário mínimo, certo? Mas as outras verbas, elas são calculadas em cima do salário base, que é o salário contratual, certo? Então, por exemplo, se eu ganho R$2.000 e eu trabalho num laboratório que tem insalubridade. Sim. Na verdade, então, a minha remuneração não são R$2.000. Não. Aí seria os R$2.000, mas dependendo do grau, né, da área técnica ou quem tem contato direto com o paciente, essas situações, vai variar 10%, que é o grau mínimo, 20%, que é o grau médio, e 40%, que é o grau máximo. E quem fala isso para o empregado? Existe, como é que é? Uma tabelinha? Sim. Ou isso dá problema também? Não. A questão é a seguinte, a questão do adicional, a própria empresa, ela possui, né, a medicina do trabalho e a engenharia. Quem vai definir isso serão os técnicos da empresa, através do PCMSO, PPRA, o anti-PPRA, hoje tem o LTCAT. Então, através dessa visualização do ambiente, que será determinado o grau da insalubridade. O patrão, o empregador, né, ele não pode diretamente estipular um percentual que ele achar que é o correto, certo? Senão ele pode vir a criar um passivo trabalhista em cima disso. Ele falar que é 10%, depois ir na justiça, ficar comprovado que é 40%, e ele ter que pagar isso com juros, com reflexos, com 9 semanas remunerado. Sim. Porque toda verba que faz parte da remuneração, gente, 10 na parte da remuneração vira 20 por mês, mais ou menos, com os reflexos, que é fundo de garantia, que e o resto, final de semana remunerado. Aí, já aproveitando, abrir um parênteses, aí tem o tal do PPA, que o patrão que tem que... PPP, desculpa. Isso. PPP, que o patrão que tem que emitir. Nesse caso também é com base nas perícias que o patrão fez. Sim. Nesses documentos que eu citei aqui anteriormente, lá vamos trazer, né, vamos supor, ruído, se tem alguma vibração, algum agente químico, biológico, entendeu? Então, dentro do que está escrito nesses documentos oficiais da empresa, a empresa tem que ter, é obrigatório ter esses documentos. Porque se também chegar uma fiscalização, igual você comentou que antes, que o seu colega, seu amigo, né, teve uma fiscalização lá na empresa dele, se a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego chegar na empresa e ela não tiver esses documentos oficiais, ela também é autuada em relação a isso. Então, as empresas têm que ter toda a documentação correta, inclusive para enquadrar, né, nos riscos biológicos, químicos ou físicos. Então, assim, que vão trazer insalubridade ou periculosidade. Tá. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa, trabalho aqui com a Paula, e eu sinto as vibrações dela com raiva de mim muitas vezes. Eu tenho direito Fala que tem, por favor. Talvez sim. Fala que tem. A insalubridade, como é que eu,
que trabalham em determinada empresa vão saber se eu tenho, se o meu patrão não está sendo diligente o suficiente, não. Mais ou menos o que eu tenho que observar. Então, a questão é a seguinte, geralmente... Que é mais periculosidade, daqui a pouquinho a gente vai... Hoje eu Sim, estou periculosidade. Só para complementar a questão do PPP, já falando aqui, principalmente para os empregados, muito importante, quem trabalha em ambiente insalubre ou com periculosidade, sempre requerer, né, ao empregador o PPP, porque talvez você vai poder ter direito a uma aposentadoria especial. Sim. Então, sempre que você trabalhar em empresas com insalubridade ou periculosidade, sempre exigir do empregador esse documento. Certo. Tá? Suponhamos que você não exigiu, e aí você trabalhou em outras 4 empresas depois, e aí chegou lá na frente e precisa pedir sua aposentadoria. Como que você consegue esse PPP lá da empresa, lá de anos atrás? Consegue. O que acontece? A prescrição trabalhista, ela é só referente às verbas trabalhistas, certo? Precisão bienal, você tem 2 anos para entrar com uma ação contra o empregador, e 5 anos, né, que é a prescrição penal, para trás de verbas. Entretanto, 2 situações cabem de você estar ingressando com uma ação trabalhista para... Mesmo passado esses 2 anos. Mesmo passados 2 anos. Para ter seu direito de ter o PPP ou então carteira assinada. Entendeu? Então, assim, você não vai ter direito às verbas na carteira assinada, mas você terá direito à assinatura se comprovar. Para contar seu tempo quando você precisar operar. Contribuição. Viu, gente? Isso é importantíssimo. Mesmo. Sim. Então, na carteira, você pode estar entrando para reconhecimento do vínculo, não vai ter direito a nada. Porque isso é apenas uma ação declaratória, não é uma ação que você vai estar pleiteando valores, né? Para ficar mais claro, valores do seu contrato de trabalho. Com relação à insalubridade, acontece a mesma coisa, insalubridade e periculosidade. Pode entrar com uma ação pedindo perícia, através de perícia, será realizada uma perícia, certo? E a empresa, constatada a insalubridade ou periculosidade, ela terá de fornecer o PPP dentro do que foi estipulado na perícia. Entretanto, algumas empresas, como elas têm um prazo maior para guardar esses documentos, geralmente tem empresa que guarda por 30 anos e tudo, justamente por causa disso, as empresas elas fornecem o PPP, você entra com a ação, ou então entrar diretamente com a empresa, tem empresa que fornece. Mas se a empresa não quiser fornecer, você entra com a ação, ela vem e faz o PPP com o que era da época, certo? Lembrando que aí a questão é de fazer perícia em situação anterior, você perde muita coisa. Porque, por exemplo, ruído, poeira, né? E tal, as inovações tecnológicas, Sim. Você vai tirando isso, então o perito não vai remeter, chegar lá na empresa, está tudo limpinho, cheirosinho e tal, ele não vai poder falar, mas há 30 anos atrás era diferente. E não é o mundo ideal não, tá, gente? Você o ideal vê, por exemplo, é você providenciar o documento no momento que você está trabalhando. Porque pode acontecer da empresa fechar, de trocar de local, às vezes a empresa onde tinha determinadas características não tem mais, né? As situações vão evoluindo, é o que o Flávio falou, a gente tem tecnologia. Oficina, há 30 anos atrás, quando eu completamente diferente. Era jovem. Mecânica, né? Oficina, mesmo mecânica de grande porte e tal. Era bem precário. Bagunçado. Hoje, a tecnologia, hoje a preocupação é de ser um local limpo. Então, muda. Então, às vezes, você pode perder um direito seu atual porque você não tomou as precauções necessárias. Doutor, Tereza Costa mandou palminhas para o senhor, falou que esses esclarecimentos estão ótimos. Ele é muito bom, né, Tereza? Ele é ótimo. Só complementar aqui essa questão, Flávio, não te interrompendo, mas já interrompendo, né? Não, isso aqui não existe aqui, não. A questão é a seguinte, a insalubridade, como você mesmo trouxe, ela é mais complicada mesmo, devido à empresa, se ela fechou, então, com mudança, né? Hoje, por exemplo, para mecânica, existem cremes, né? Que podem ser utilizados, que podem neutralizar, certo? Também vai depender muito se o creme é específico para aquilo. Tem empresa que às vezes não gosta de gastar dinheiro e compra o mais simples achando que está resolvendo, o perito vai chegar lá e falar, não, esse creme não serve, certo? Mas, por exemplo, periculosidade, se a pessoa trabalhou num posto de gasolina, né? Posto de gasolina, um frentista, né? Frentista de posto de gasolina. Então, se o posto estiver aberto, ou se ele já fechou,
pode ser que o juiz vai declarar que A se gente ele pode realmente falar trabalhou... que a própria natureza do da trabalho atividade. já caracteriza, É, né? a periculosidade já tem isso. E eu lembro, a Paula tem um cliente lembrei dele periculosidade, que trabalhava numa empresa estatal que mexe com transmissão de energia. Sim. E elas não queriam, a empresa não queria pagar periculosidade para determinadas pessoas que trabalhavam no escritório. Só que ela trabalha no escritório, mas eventualmente, ou então 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ela ia na linha para fazer inspeções. Então, e aí o pessoal, não, sua função é de engenheiro de escritório, você não tem direito à periculosidade. E esse caso também, na justiça, você consegue questionar? Sim, porque a questão é a seguinte, a questão da habitualidade, né? Você tem que estar com frequência também, não adianta nada você ir esporadicamente lá, eu estou falando mais um português mais... Isso, mas é isso mesmo. Porque se esporadicamente você vai, por exemplo, você trabalha dentro da loja de conveniência, dá um raio maior do que 7 metros, de onde fica a bomba ou de onde fica o tanque de combustível. Se esporadicamente você vai até no posto de gasolina ali para trocar um dinheiro, você não terá o direito. Mas se você toda hora tem que ir lá e ficar indo e voltando, pode ser sim que o perito vai caracterizar. Essas caracterizações, nós não podemos chegar e falar diretamente, não tem o direito. A CLT é clara nesse ponto, trazendo o quê? Tem que ter se realizado uma perícia, certo? Mas tem alguns cargos como eletricista, frentista, esses aí não tem como nós... Já é da própria natureza do trabalho. Vamos supor, nossos lindos e maravilhosos, né, que trabalham em varrer na rua da SLU, eles também têm o direito à insalubridade por 40%, então isso já é inerente da função, né? Então, eletricista, por exemplo, Davi. Davi faz bico aqui no estúdio e tal, e várias vezes ele mexe com força aqui. Ele tem direito à periculosidade? O Davi está engraçado. Não é assim, Desculpa, né? O dia que ele tá assim, não dá pra mexer muito, sabe? Sim. O dia que ele tá assim, você não pode fazer muita pergunta, não. Sim. Mas, assim, claro, é válido, né, sim, essa questão, mas, gente, pessoal, vamos ficar bem claro, essas questões de estabilidade de proprietário são muito importantes para o empregado, porque, às vezes, o empregador, ele realmente não paga, fala que não tem direito, certo? E, às vezes, não tem como o empregado, porque, assim, não é falando que a pessoa não tem conhecimento ou que ela é mais humilde, não consegue saber se tem direito ou não. Mas, se trabalhou, o advogado que for procurar, por que você trabalhou? Eu trabalhava, por exemplo, com motorista de trator, um exemplo. Mas eu não recebi insalubridade por vibração. Nem sempre os tratores vão dar insalubridade por vibração. Vai depender do trator? Vai depender do trator que trabalha. Que hoje os tratores, como dizem vários peritos que eu conheço, falam que é melhor que você andar numa Hilux. Entendi. Entendeu? A Paula mesmo, outro dia ela subiu numa Volvo, carreta Volvo. Foi uma carreta Volvo. E não é confortável, né? Um negócio de louco, Então, assim, antigamente dava muita insalubridade, vocês vão lembrar, os ônibus, quando tinha o motor dianteiro, por vibração e ruído. Então, hoje... A gente está evoluindo. As coisas estão melhorando demais. O uso de EPI, ele atenua ou então ele tira? Atenua, sim, atenua. A questão é o EPI. O EPI, para quem já trabalha nessas atividades insalubres, a empresa tem a obrigação de fornecer, a obrigação de anotar na ficha. Não adianta depois o empregador vir falando que fornecia. E que ele não usou, que usou, eles adoram falar tem isso. que cobrar a utilização dos EPIs, certo? Porque o EPI, ele neutraliza, certo? Vamos supor, ruído, sempre fornecem, né, o tampão pro ouvido. Mas se o empregado não utiliza, isso é ruim para o empregador, porque ele pode criar o quê? Uma doença ocupacional. E aí, se eu sou esse empregador, cheguei no local de trabalho, bati o olho, meu funcionário não está usando o EPI, o que eu faço? Não está utilizando? Aí o empregador pode tomar várias atitudes, né? Que seria, primeiro, chamar o empregado, dar uma advertência, né, oral, verbal, né? Se persistir, vem a advertência escrita, dá outra advertência escrita, isso aqui, gente, tá na jurisprudência, mas
é uma situação que varia muito de juiz para juiz, tribunal para tribunal. Dá outra advertência, dá uma suspensão e pode levar até a justa causa, por desídia. Sim. Entendeu? É uma situação muito complexa. Até porque a doença ocupacional ou o acidente de trabalho por falta de EPI, mesmo que você forneça tal, a responsabilidade é do empregador. É isso que eu ia falar. Se eu falar bobagem, você me corrige, porque realmente tem muito tempo que eu não atuo na justiça do trabalho. Mas a impressão que eu tenho é a seguinte: ou você toma todas essas providências e se exime da responsabilidade, ou pelo menos diminui a sua responsabilidade no caso de um acidente de trabalho ou de uma doença laboral, ou você está, vamos dizer assim, assinando um cheque em branco, correndo risco de lá na frente você tomar uma reclamatória trabalhista. Porque na hora que o seu funcionário for à Justiça do Trabalho discutir, a responsabilidade é sua. Não adianta você falar que você fornecia, porque eu já vi, as pessoas têm os recibos de entrega da EPI. Né? O empregador, ele entrega, pega o recibo, mas se o funcionário não usou e ele foi desidioso, aí ele foi desidioso, né? Ele não teve o cuidado de cobrar desse empregado, a responsabilidade vai ser dele e é ele que vai ter que pagar. É para isso que tem a turma de segurança do trabalho que cobra dos empregados isso, que são chatos, assim, no sentido da profissão deles, eles têm que exigir, justamente porque se eles não exigirem, quem paga é o patrão. Eu queria que você fizesse para mim a diferenciação de insalubridade para periculosidade. Insalubridade seria aquilo que agride a sua rigidez de saúde, é lógico, né? E periculosidade é que põe em risco sua vida. Isso. Hoje a insalubridade, né, são agentes biológicos, agentes químicos, agentes físicos, né? Tem vários, né? A anexo 1 da NR15, ela traz, né, um rol, né? Hoje é exemplificativo, né? Tá evoluindo muito, então não está definido, mas os peritos geralmente seguem o que está aí no anexo 1, né, da NR. Aí tem o ruído, tem a vibração, tem raio ionizante, né, tem poeira, silica, agentes químicos, agentes biológicos, que são quem trabalha em laboratórios, por exemplo, né? E banheiro? O banheiro é uma... Eu sei que é polêmico, lembrei. A questão do banheiro é uma questão muito polêmica, porque hoje o banheiro está até para decidir essa situação, certo? O TST tem um entendimento que banheiros de grande circulação e onde o empregado banheiro faz... rodoviária. Por exemplo, rodoviária. E o empregado faz a limpeza, tem o direito ao adicional 40%. Tem que ser banheiro de grande circulação. Só que o que seria essa grande circulação? Tem turma do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que entende que 20 banheiros que circulam 20 pessoas já é um banheiro de grande circulação. Mas tem turma que fala que é 40. Na dúvida. Então, assim, isso vai ficar muito na questão do juiz, né, e do perito que vai avaliar. Esse tema é polêmico, tem muita gente entrando na justiça pedindo isso, essa situação de banheiros de grande circulação, mas não é aquela questão definitiva ainda, mas isso o TST ainda tem discussões. Pela frente. E as questões que não estão na NR 15, né? 15. Por exemplo, de insalubridade. Por exemplo, que aí é que o advogado cava isso. Peso. Você trabalhar com peso é insalubridade? É na ergonomia, né? Pois é, mas acaba você tendo, por exemplo, o chapa de caminhão, que a maioria ou é trabalhador avulso ou é outro tipo, ele não recebe a insalubridade. Não mas recebe. Aquilo ali é uma agressão à saúde dele. Sim. Até porque o cara com um chapa com 45 anos, ele já não não tem. Então você vê lá no SEASA. Estou fazendo jabá e não isso contra os comerciantes SEASA, não. O cara tá lá, contratado, não recebe a insalubridade. Tem gente fazendo a perícia e o perito, e você discutir esse tipo de situação? A questão do chapa não, né? Porque ela não está elencada no R15. Então cairia realmente para essa questão da ergonomia, que vai causar o quê? A doença ocupacional. Então, com certeza, a medicina do trabalho, como vocês citaram aqui antes, tem que ficar atenta a isso. Então, assim, o chapa, na verdade, o chapa não é contratado, ele é o chapa autônomo, né? Autônomo, ou então é o que eles falam freelancer, que não existe o freelancer, mas
É uma forma de você pagar menos pelo serviço do cara e não se mas, por responsabilizar. exemplo, as transportadoras, elas normalmente vai o motorista e um motorista para ajudar a descarregar. Né? E aí pode ser que eventualmente tenha aí o vínculo. Aí tem que ter um... E é interessante pelo seguinte, seguinte, porque há países mais desenvolvidos que, se você vai carregar um peso acima de 30 quilos, você tem que ter o auxílio de determinado equipamento. Mas a CLT traz isso, tem os pesos corretos, tanto para homem quanto para mulher. Excedeu aquilo, tem que ter um carrinho, vamos supor, para puxar, para carregar. A CLT traz isso especificado lá. Só que nós sabemos que muitos empresários não seguem essa regra. E assim, nós deixamos claro aqui, nós não estamos aqui para falar mal de empresário. Não. Nós estamos aqui justamente também para alertar os empresários para evitar um passivo trabalhista. Porque pega um chapa, por exemplo, ele começa a carregar, né, peso em excesso. 6 sacos de cimento na cabeça, 240 Aí vai ocasionar o quê? Um acidente de trabalho. Porque além do acidente de trabalho, dá uma doença ocupacional. Entendeu? Então, dando uma doença ocupacional, vai afastar. Aí ele volta a trabalhar, vai ter estabilidade. Então, assim, é para alertar tanto o empregado quanto o empregador. Sim. Não tem como fugir disso, né? É complicado. A AGU já está com um projeto, já tem algumas coisas que está fazendo. Doenças ocupacionais evitáveis e acidentes de trabalho, está entrando na justiça contra o empregador para que ele remunere o INSS, seja responsabilizado pelo gasto social que o INSS tem, porque muito podia alto. evitar. Né? Então, nós vamos caminhar para lá. Doutor. Você quer que eu fale de periculosidade? Quero. Ele te perguntou a diferença de um. É isso, vai. Bom, só para explicar a periculosidade, hoje isso aqui principalmente vou até anotar para mesmo. os motociclistas, os motoboys que trabalham de carteira assinada. Já está em vigor a portaria do Ministério do Trabalho, já estava na CLT, mas agora já está em vigor a portaria do Ministério do Trabalho que fala que quem trabalha utilizando a motocicleta tem direito ao adicional de periculosidade. Por que periculosidade? Porque coloca em risco a vida do empregado. O motociclista é um exemplo. O frentista que trabalha diretamente com combustível, né? O eletricista, segurança patrimonial ou segurança privada armada, tá? Tem que ser armada, entendeu? São alguns exemplos, certo? De que dá periculosidade hoje. Então, o segurança que trabalha de madrugada tomando conta de um galpão, por exemplo, se não for armado, não tem. Na verdade, Paulo, a segurança privada, ele tem que ter registro na Polícia Federal. O que o pessoal coloca é vigia. É vigia. O vigia não teria o direito. Vigia noturno, eles não teriam o direito. Aí ele vai ter hora extra noturna. Vai ter Ou a hora noturna. É a hora noturna, mas se tiver fazendo hora extra, não hora extra. Esse adicional noturno. Aí, doutor, uma situação que já dentro disso aí, o cara é motoboy, trabalha para uma pizzaria só. Ele ganha por frete, tá? Mas ele tem a habitualidade, a economicidade, a subordinação, porque só trabalha, tem horário, faz a rota, é o patrão e tal, e tem a pessoalidade que só ele não pode mandar o outro lá. Então, em tese, estaria os requisitos do vínculo empregatício. Como é que calcula a periculosidade desse caso? Aí vai ter que calcular sobre todos, vai juntar todos os fretes que vai fazer o que ele ganhar, a média, né, mensal, certo? Vai fazer a média mensal do que ele recebia e será calculado 30% em cima dessa média mensal. E aí que vira a bola de neve, gente. O que é? Você não paga isso, é 30% a mais sobre a remuneração, né? A remuneração é 30% a mais do que você paga. E aí você pega uma remuneração do motoboy aí, R$3.000 por mês, é R$900 por mês. Você pega 5 anos, 60 vezes 900, dá 50 e poucos mil direto, mais os reflexos. Dá 100 e tantos mil de passivo de um motoboy. Assim, conta a grosso modo e tal, mas olha como é que é. Isso para uma pizzaria que às vezes tem 10, 12 motoboys, é 1 milhão e tanto em 5 anos que o cara cria de passivo. Fora acidente de trabalho e outros tipos de... Fora que o motoboy cai, o que acontece? Vai ficar afastado,
entendeu? Aí ele não paga um INSS, quem que vai arcar com os dias que ele está parado? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas profissões, principalmente motoboy, porque é uma profissão hoje que muitas empresas, igual você citou, pequenas empresas de pequeno porte, elas às vezes colocam ele como freelancer, né? Como autônomo, pagam por frete realizado, não assinam a carteira, né? Aí depois acontece um acidente, como é que fica? Aí ele vai ter que entrar na justiça. Pois é, Configurou e aí é o ruim vínculo, para todo acabou. mundo, né? Porque aí todo mundo vai ter que... o funcionário correndo atrás da solução Sim. do problema dele, o empresário tentando pagar o mínimo possível, e aí fica todo mundo... E aí, no caso do motoboy, por exemplo, nesse caso, quanto que o que você coloca de gasolina, manutenção da moto e tal, entraria na remuneração dele também ou não? Ou então, aí é a questão que nós falamos, né? Aí a ajuda de custo. A ajuda de custo, a empresa pode fornecer. Geralmente, no valor do frete já está incluído. Por isso que é muito importante até o pequeno empresário estar bem assessorado por um advogado ou pelo seu contador, de preferência ter uma assessoria jurídica, é importante, gente. Sim. O advogado é essencial. O pessoal acha que não gosta de pagar muito, né, o advogado, mas é essencial. Por quê? Nesses casos aí, igualzinho, um aditivo contratual com a ajuda de custo vai cair na exceção, então vai ser indenizatório, que é ajuda de custo. Mas aí fala que recebia em dinheiro, certo? Recebia em dinheiro, não tem um aditivo. Se o juiz entender que isso faz parte da remuneração dele, vai pagar os reflexos todos em cima. Aí ainda vai pedir a depreciação da moto, mais o combustível que ele gastava. Entendeu? Aí de 1 milhão vira 2. É a bola de neve que o Flávio falou. Gente, eu não estou falando que isso vai dar. Tudo em tese. É tudo tese que você pode possíveis. É lógico que a gente vê os absurdos. Também outro dia tinha aí no Instagram o cara falando que o cara trabalhou 5 dias e pediu 70 mil reais de indenização. Então, melhorou depois da reforma, né? Eu acho que melhorou um pouco. Melhorou, mas assim, a reforma veio justamente para trazer essa questão, né? Porque você entrava na justiça, você podia pedir tudo, se você nada perdesse, acontecia com você. Nada acontecia. Só que era questão da justiça gratuita com a questão de honorários periciais e honorários de sucumbência. Vieram essa questão, então, quando o empregado entrava na justiça, era abatido do que ele recebia da empresa. Hoje não, né? O STF julgou isso, falou que quem tem justiça gratuita não tem que pagar honorários de sucumbência, honorários periciais e tudo. Saiu o TST, aí ressalvaram, né, a questão de quem ganha 40% acima do teto do INSS, certo? O salário atual, ou então que a empresa consiga provar que ele tem condições de arcar com o processo. Isso é um fato muito difícil de acontecer. A empresa geralmente não consegue provar isso. Entendeu? É difícil. Em todas as esferas do direito é uma prova difícil de fazer. Na justiça do trabalho, que é protecionista, acho que deve ser mais difícil ainda, né? É difícil. Porque como é que o empresário vai saber a situação que o empregado está naquela circunstância? Às vezes sabe, daquele cliente seu que filmou. O cara é o seguinte, o cara falava que ele mancava e não tinha condição de trabalhar. É porque aí o cliente filmou o funcionário, aí, gente, só contextualizando, o rapaz, o que ele estava pedindo, eu não lembro. Falando que ele ficou aleijado por causa da... Lembrei. Ele era, tá vendo como é que são as coisas? A gente tem anos isso. Ele era vigia noturno, tomou um tiro num assalto, e aí ele processou a empresa, olha, lembrei, isso deve ter 20 anos. E aí ele processou a empresa falando que tinha ficado totalmente incapaz, pedindo mundos e fundos. E aí o meu cliente, que era muito esperto, ainda, foi e conseguiu filmar ele arrumando o jardim da casa dele. Primeiro numa festa, dançando com a mulherada e tal. E rodava pra cá, rodava pra lá. Nem mancar, não mancava. Tá entendendo? E aí conseguimos
conseguindo mexer no jardim, cuidando do jardim, e aí a gente conseguiu fazer a prova de que tudo bem. Isso, e, gente, não há discussão em relação ao dano que ele sofreu, Sim. obviamente, a questão não é essa. A questão que a gente estava discutindo é se ele tinha perdido a capacidade laboral ou não. E aí a gente conseguiu provar que não tinha sido perdida a capacidade laboral, porque afinal de contas ele conseguia trabalhar no jardim, dançar na festa, né? Não, mas tem 500 anos isso. E aí... Chegava na audiência ele ia de muleta, cadeira de roda, era um negócio. Era um negócio. Nossa. Mas aí, assim, que sirva de exemplo, né? Porque a verdade é absoluta, né? Você pode até tentar... Você igual aquelas pegadinhas que tem, o cara tá na cadeira de roda, o outro dá um tiro atrás, não tá cadeira, levanta, sai correndo. Mas era exatamente essa circunstância. Ele era vigia noturno de uma empresa e aí teve um assalto, foi uma coisa horrorosa mesmo. Mas enfim, mudando de assunto, hora extra integra a remuneração? Como é que funciona a hora extra? A hora extra é calculada sobre o salário, né? Com o adicional. O adicional pode ser o legal, né, que está na Constituição Federal, ou então o adicional convencionado. Existem empresas que fazem a convenção aí acima de 50%, 60%. Tem empresa que tem até 100%. E aí cada circunstância vai ter o percentual referente àquela hora extra. Sim. Hora extra. Primeira coisa, você é obrigado a fazer hora extra? Então, você assina um contrato de trabalho, você tem lá, rege, né? Se o contrato estiver falando que você tem que fazer hora extra, tudo, tranquilamente. Aí você é obrigado a fazer dentro daquilo que... está estipulado. A legislação traz que você vai fazer 2 horas extras. Por dia. Na verdade, o pessoal nem discute muito essa questão de hora extra, porque o empregado às vezes precisa, eles querem fazer a hora extra, né? Para melhorar a remuneração. Existem convenções coletivas que falam, né? Por exemplo, a dos caminhoneiros, dos motoristas de caminhão. Ela traz que podem ser 2 horas e mais 2 horas chegando a 4. E se acontecer uma eventualidade, por exemplo, houve uma fatalidade, aconteceu e o empregador ele precisa que o funcionário fique até mais tarde naquela eventualidade, pode fazer mais? Aí pode, aí são casos muito raros, né? Isso aí eu acho que até muito difícil de acontecer, né? Mas é possível. Por exemplo, uma vez ou tá outra. tendo pandemia e o cara fornece agulha. Sim. Uma coisa excepcional. É excepcional, aí sim, aí poderia. Que pague tudo direitinho. Tudo certinho, certo? E quem decide é o empregador. E aí, qual que é a diferença? Com a anuência do empregado. Se o empregado não quiser, ele pode... A questão é essa, a questão do contrato, geralmente os contratos de trabalho, eles trazem essa questão de hora extra, né? O contrato de trabalho bem feito. Se o empregado não quiser fazer a hora extra, isso é um pouco complicado, porque por isso que ele vai acabar tomando uma advertência, ou então o empregado vai falar, não, esse rapaz não serve para mim, vai ser mandado embora. Então, geralmente, o pessoal aceita fazer as horas extras, certo? É uma situação muito complexa, né? Mas tem essa condição, sim, do empregado que querer negar não fazer hora extra. E no caso da hora extra, banco de horas? O banco de horas tem 3 tipos de banco de horas. Na verdade, compensação de jornada. Tem um banco de horas que ele pode ser... Você faz o banco de horas, geralmente, na verdade, ele tem que estar na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Você pode trabalhar durante 1 ano, certo? E as horas, que são as horas positivas ou as horas negativas, você pode compensar. Aí vamos supor, você pode compensar até 1 ano. Até 1 ano. Aí tem empresas que, tipo, vamos supor, 6 meses, aí vai e compensa no 7º mês. Até 1 ano tem que fazer compensação. Certo? Tem a questão que você pode compensar através de acordo escrito só entre empresa e empregado, tem que ser compensado dentro do mesmo mês. E tem aquela, quando é verbal, que às vezes você precisa de ficar um pouco a mais, aí você conversa com o patrão, não, você vai trabalhar até mais tarde, mas eu vou te dar a folga na mesma semana. Entendeu? Tem as possibilidades. O banco de horas é uma situação onde o empregado que não gosta muito de fazer a hora extra quando tem banco de horas, né? Tem empregado que gosta, mas a grande maioria não gosta porque acaba não compensando e paga lá na frente. E você paga uma por uma, não tem os adicionais da hora extra, não? Não, tem que pagar, tem adicional. Então, se você fizer 2 horas, 50%, você teria direito a 3 horas de isso vai compensação. Aí lá na frente, se não compensou, paga normalmente todas as horas extras passadas. Geralmente as empresas se organizam justamente para ter essa compensação, né? Mas a compensação é dessa forma, tá? Que você falou. Sempre com aquele adicional que for aquele percentual relativo àquela categoria específica. Sim.
Pode falar sobre comissão agora? Ou você quer mais Por alguma mim, coisa não. dizer? Tô... Comissões, doutor, porque é uma coisa também que a gente vê direto. Seu salário é R$ 1.800 mais comissões. Aí você vai tirar, você retira lá da empresa 4.000 suas comissões e tal, mas na hora das férias o cara quer pagar as férias sobre, sobre o salário a baixo. média das comissões, né? Não, mas não é raro a gente Recebe só o pegar salário. né, esse tipo de situação, ou então, hora que afasta, você descobre que ele não pagou INSS sobre as comissões, e aí lá no INSS tá só Salário base. Base e tal. Como é que funciona isso também? Porque é o dia a dia Sim. não vou falar que é só má fé, não estou julgando pedra, não. Às vezes o cara não sabe que é o que o senhor falou, tem que ter um bom contador, um bom advogado para instruir, para não gerar o passivo. Sim, aqui, para falar de comissões aqui, então eu vou fazer uma diferenciação aqui entre comissão e premiação. Porque a pessoa confunde muito comissão com premiação. A comissão, geralmente ela é recebida quando acontece muito em comércio, vendas. Você trabalha, você vende um produto e você é remunerado sobre aquele percentual. Caminhoneiro também recebe muito comissão sobre frete. Eu não sabia. Tem comissões. O caminhoneiro ele recebe sobre o frete, geralmente varia de empresa para empresa. Ou líquido ou bruto, é a negociação entre o empresário e o empregado. Então a comissão ela integra o salário, a remuneração. Então ela é calculada sobre o salário, né, base, e, vamos supor, 10%. Ganha R$ 2.200 de comissão. Ou então é uma comissão fixa. Vendeu tanto, R$ 100 de comissão. Certo? Aí vai variar muito do que foi contratado entre empregado e empregador. A premiação, que tem muita ação na justiça sobre isso, é sobre o trabalho superior que o empregado faz. Então, vamos supor, o empregado fala assim, se vocês baterem a meta esse mês, todo mundo, vocês vão ter uma premiação, toda a empresa, de R$300. É uma premiação. A premiação é indenizatória, ela não tem natureza, não vai integrar. Não tem natureza salarial. Entendi. Então, o que acontece? A premiação, geralmente, que não é sempre que os empregados conseguem bater a meta na premiação. Pode ganhar os dois? Pode ganhar os dois. Porque a premiação é um incentivo para quem é vendedor. Que a comissão, ele vai vender, já é um incentivo. Então, ele vai ganhar com a comissão. Mas bateu a meta daquela loja. Da loja em si. Não vão pagar. Se vocês baterem a meta, vocês vão ganhar a comissão sobre as suas vendas e mais um plus, que será uma premiação. O pessoal confunde muito isso e acaba colocando a premiação, pedindo premiação para integrar o salário. Mas tem muito empresário que mascara fazendo premiação como comissão. Como comissão. Ao contrário, né? A comissão ele coloca como premiação. Entendi. Ele tem que pagar a comissão. E aí ele mascara contabilmente e fala que aquilo é uma premiação para não ter que pagar as verbas referentes àquele valor no salário do empregado. Porque se você colocar reflexo aí, dependendo de quanto for pagar de comissão, a comissão é R$50, R$500 no mês. Aí falou que é premiação. Mas a comissão é pessoal. Se você bateu a sua meta, é R$500, você vai receber. Entendeu? De venda. Aí é comissão. Aí, se for combinado como comissão, ele tem que integrar isso ao salário. Porque geralmente, quando é meta, as metas é premiação. Mas tem o empresário que coloca essa condição de ser uma premiação, mascarão. E isso na justiça deve ser difícil de fazer a prova, né? É difícil de fazer. Porque como é que você vai falar o que é o quê? Sim. E geralmente o pessoal tem provado muito a comissão e a premiação porque é combinado uma comissão, certo? Que vai integrar o salário. E o pessoal paga a premiação. Na hora que vai vir, não está integrando. Então, quer dizer, olha o que deixa de receber o empregado. Reflexos em férias, FGTS, 13º, na rescisão, nas verbas todas rescisórias. Entendeu? Então, assim, comissão e premiação é uma situação bem complicada dentro do hoje. O pessoal quer mascarar mesmo, e o empregado, quando sai, a primeira coisa que chega lá no escritório é eles falando: eu recebi a comissão, mas não integrava o salário. Porque estava pagando como se fosse premiação. Em venda é mais difícil, né, gente? Mas acontece também, que é o caso que você falou, né, que não paga a comissão no contra-cheque, mas coloca como premiação.
É a outra que eles fazem mascarado. Eu esqueci de perguntar um negócio sobre hora extra. Eu deixo você perguntar, pode? Quem não tem direito à hora extra? Porque na minha época, quem exercia cargo em confiança não tinha direito à hora extra. Quem não tem horário pré-determinado, enfim. Porque não é todo mundo que tem direito à hora extra, né? O trabalhador externo que não tem como, né, o patrão controlar a jornada, isso tem que estar no contrato de trabalho também, certo? Ele não tem direito à hora extra. Então, o vendedor externo, por exemplo. Porque geralmente eles fazem o horário que eles querem, o horário de almoço que eles querem, né? Isso aí é uma prova muito difícil na Justiça do Trabalho, porque o pessoal fala que tem como o patrão comprovar. Hoje em dia, realmente tem. A tecnologia é muito grande, gente. Se o cara usa o celular da empresa com gente, o hoje GPS... em dia o povo trabalha home office, eles conseguem controlar a jornada direitinho. Sim. Né? Então, esse é um caso, certo? Que é o trabalhador externo que não tem como controlar a jornada, né? Agora, o gerentão, né? Antigamente falava o gerentão, né? Que é o chefe. Em banco, que é o melhor exemplo que nós podemos dar aqui, é o gerente geral de agência bancária, ou gerente operacional. Eles, geralmente, têm um adicional de 40% a mais no salário, né? Justamente para eles estarem à disposição do banco a qualquer horário, certo? Para estar prestando seu serviço. Então, o diretor de empresas, o gerente que tem cargo de confiança, só para vocês entenderem aqui, é aquele que tem autonomia dentro da empresa. Ele pode contratar, mandar embora, aplicar punições como advertência, suspensão, uma justa causa, certo? Ele contrata sem passar pela diretoria da empresa. Então, quem tem essa questão de não ter jornada controlada são esses gerentes que antigamente o pessoal falava gerentões. Não quer dizer que é o gestor de determinada loja. Não. Né? Tem que ter total autonomia. Porque é isso, às vezes o cara faz a gestão da loja, assim, manda nos vendedores, divide a equipe de venda e tal, tem uma pós-gestão, mas ele também cumpre o horário e tal. E aí depois o pessoal fala, não, você é o gerente da loja, você não tem que pagar hora extra, não. Mas ele tem a jornada e tem a autonomia limitada. Então é o gerentão mesmo. É o gerentão, é o que tem autonomia. E aquele cara que vai embora com o telefone da empresa e é demandado 24 horas? Por exemplo, a gente sabe, nas mineradoras, a pessoa ela fica meio que de plantão, né? Então ela tem aquelas jornadas 12/36, ele vai embora para casa. Analista de sistema. Também. Analista de sistema. Geralmente, o que acontece? Tem os adicionais. Não está nome de empresa, não. Eu ia falar, mas não. Mas minerações, eles pagam um valor, né? Ele está à disposição. Sim, prontidão, tem um adicional de prontidão, tem vários adicionais outros aí também, que plantão, que geralmente eles pagam para isso. E isso tudo integra o salário? Tudo integra o salário, mas tem empresa que não paga. Só te dá o celular e fala assim, você está com o celular da empresa. Ainda te trata como se fosse um presente que está te dando para você ser demandado o tempo inteiro. Já me ofereceram na procuradoria várias vezes, quando eu estava vendendo celular. Eu falei, velho, muito obrigado. Tá. Não, você tem uma conta de R$200. Eu falei, mas aí eu tenho que dar satisfação para todo mundo que eu ligar desse telefone, porque acaba tendo, né? Mais cedo ou mais tarde alguém vai questionar, você fez interurbano aqui lá para tal, isso aí é a ligação particular, você vai pagar. A gente às vezes acha você tá no banheiro, o povo tá te ligando para resolver o problema. Davi, outra coisa que eu lembrei aqui, eu não sei nem que nome dá isso, mas, por exemplo, aquele funcionário que tem um carro da empresa. Ele utiliza durante o horário de trabalho um carro da empresa. Aí a empresa vai e é muito gentil e permite que ele vá com aquele carro para a casa dele e use aquele carro no final de semana e tudo. Depois ele pode demandar e falar que estava à disposição, que ele estava sendo, vamos dizer assim, estava como se fosse disponível. É in natura, né? Isso é a questão de fornecer igual uniforme, essas coisas. A CLT mudou, né? Hoje, o carro, mesmo o empregado utilizando, ela não pode demandar mais. Não. Antigamente, o pessoal demandava muito nessa questão de carro, por isso que eu vou te perguntando, que eu lembro que a gente perguntava essas coisas, se ficava à disposição, se não ficava, se podia usar para coisas
particulares, né? Sim, sim. E aí, evoluindo, o que é que a empresa pode pagar com verba indenizatória? Porque o que a gente vê? Que muitas vezes ela também joga indenizatória verbas que não são. Por exemplo, eu estou em home office. Aí, no meu caso, não é CLT, mas se eu fosse CLT e a empresa me pagasse, ó, eu vou te dar um notebook, vou te dar a internet de R$300 para você poder trabalhar em casa. Isso é minha remuneração? Não é? Entra, não entra? Como é que é? Inclusive, o trabalho em home office, né, principalmente aí depois que teve a pandemia, né, mas isso já antes, com a reforma trabalhista, o trabalho em home office tem que ser feito através de um acordo escrito, certo? O empregado ele tem que concordar em trabalhar em home office, certo? Para voltar, não, o empregador pode chamá-lo. E no contrato tem que constar essas cláusulas, entendeu? As empresas geralmente utilizam o computador do empregado. Até né? para fazer os controles necessários. E paga a internet para ele, paga uma luz. Mas isso tudo é acordado. Tem que ter um contrato escrito. Se não tiver, pode caracterizar a remuneração. Caracterizar uma remuneração in natura. Então, aí, in natura, gente, é quando você dá o bem para determinada pessoa. Estudo. Por exemplo, você está trabalhando... Gente, o Flávio hoje está impressionante. Ele está lendo todos os meus pensamentos. Hoje você está afiado. Eu acabei de pensar nisso e lembrar... Então fala você, meu amor. Não, é porque a situação é a seguinte. Isso daí você sabe o que é afinidade intelectual, meu amor. Meu amor, tá bom. A situação é assim, exatamente essa. O rapaz trabalha numa empresa e essa empresa fornece a ele o direito de uma bolsa de estudos para ele ou para um familiar. E aí a esposa estava fazendo faculdade e ele foi demitido. A grande questão é, até quando ela pode ter essa bolsa? Perde imediatamente? Perde. Imediatamente. Demitiu, perdeu a bolsa. Porque isso daí também, antigamente, era considerado salário in natura. Sim. Só que com a reforma trabalhista também, mudou essa questão de, que igual eu falei antes, vestuário, questão de fornecimento de estudos, certo? Veículos, né? Até Vale Cultura. Antigamente também poderia ser considerado. Tá na CLT o Vale Cultura. Tá, o Vale Cultura, antigamente, ele também podia ser considerado salário de natura, porque você está dando, você está dando um convite para ir no Palácio das Artes. Benefício que tem natureza econômica. Sim, né? Porque o seu empregador gastou R$200, por exemplo, no convite. O pessoal pedia. Se der ingresso de jogo do Atlético, é para o cara ter decepção. Então tem que pagar dobrado. Né? Se é da do Cruzeiro, vale muito. Né? Sim. E aí, como é que faz? Aí realmente é uma coisa que eu não saberia responder. Essa faculdade ou esse benefício, seja lá qual for, na hora de fazer a rescisão, isso não é calculado como um benefício financeiro, não. Né? Não vai integrar. Então, por exemplo, se eu ganho 10 mil, a minha empregadora paga mais 2 mil de faculdade para o Flávio. Na hora da minha rescisão, não inclui esses 2 mil, não, né? Não inclui, não. Mesma coisa de plano de saúde. Plano de saúde também. Também então, é considerado. Vamos dizer plano odontológico, todos esses planos assim também, a CLT já determinou que isso daí como se fosse uma indenização, né? Sim. Entendeu? Não entra no salário. Por um lado é bom, porque aumenta a possibilidade de benefícios para o empregado. A empresa fica mais tranquila em fornecer os benefícios, sabendo que não vai ter lá na frente um impacto financeiro muito grande, né? Sim. Porque se fosse o contrário, a empresa não ia dar nada. Moradia, né? Também. Por exemplo, eu sou diretor da empresa, sou chamado para trabalhar lá em Uberlândia, que é uma cidade grande, que movimenta muito dinheiro e tal. Aí eles falam assim, lá você tem direito a uma casa com 2 empregados da empresa aqui, que é até comum você colocar 2 empregados da empresa com motorista à disposição, com isso e tal. Isso integra a remuneração? Então, a questão a CLT também traz essa situação. Se é pago mais de 25% em habitação, vai integrar do salário. Entendeu? Se, por exemplo... 25% do salário do salário. Então, se eu tenho um salário... da remuneração. Ah, tá. Certo? Então, se minha remuneração é 10 mil, até 2.500 não integra, de 2.500 para frente vai integrar. No mesmo sentido, alimentação.
se paga mais de 20% sobre o valor da alimentação, integra o salário Vale também. transporte. Não, a alimentação. Tá, vale transporte não. Não, vale transporte não. Porque o vale transporte, como nós falamos aqui, né, antes de a começar questão a questão aqui, o vale transporte, ele é casa, trabalho, trabalho, casa. Então é muito difícil de passar um valor alto. Porque justamente essa questão da moradia, porque ele vai pagar pro empregado, e o empregado geralmente que vai pagar o aluguel dele. E se eu entendeu? Fiz lá a opção, na hora que eu fui contratada, eu optei por ir no meu carro particular e a empresa vai me dar uma ajuda de custo de gasolina? Pode, desde que esteja um aditivo contratual. Tem que ter o aditivo. Seria uma ajuda de custo. É indenizatório. E o motorista vai trabalhar para mim em casa? Vai me buscar, vai buscar minha mulher, vai buscar meus filhos na escola, vai isso, vai aquilo e tal. Vai até fazer minhas você está desviando a finalidade do... Desvia de função, claro. Desviando a função não, mas do motorista. É porque acontece. Cara... Não, acontece muito. Sim, é claro. Paga a empregada doméstica do cara, coloca a empregada lá, a empregada da empresa que vai lá e fica lá à disposição na casa do cara. Isso tudo integra também. Vai integrar. Ué. O que acontece? Essa questão aí, nós podemos até marcar depois um assunto para falar de equiparação salarial, acúmulo de função e desvio de função. Porque são três situações totalmente diferentes. Daqui a uns 15, 20 dias você já está convocado. Sim. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Só para complementar aqui, gente, sobre indenizatório. Não preocupa com isso aí, não. Isso aí é só para balizar. Fica xingando a gente, mas ele está fazendo a função dele. É só para balizar. Gente, é porque o Davi avisa a gente o tempo. E aí não é porque a gente vai encerrar, não. É só para a gente ter uma noção, entendeu? Pode terminar seu assunto. A questão de o que é indenizatório salarial. Indenizatório é ajuda de custo, que nós falamos aqui, certo? Empresário, toda ajuda de custo que você for fornecer para o seu empregado, faça o aditivo contratual para te resguardar. Foi o caso que você citou agora, Paula. Benefício combustível, que isso não está na CLT, isso não tem decreto falando, a convenção coletiva geralmente não traz isso, né? Se a convenção coletiva trazer, ótimo. Se não traz, é bom ter um acordo escrito. Tudo que foi escrito. Tudo que está escrito melhora a vida. Premiação também, que é indenizatório, né? Ticket de alimentação, desde que não seja pago em dinheiro. Não pague ticket de alimentação em dinheiro. Se for pago em dinheiro, salário e vai integrar a remuneração. Tá? E gratificações diversas, abono, tá? Então, essas questões aqui... Participação de lucro. Participação de lucro geralmente é indenizatório. Sim. E isso é regido na convenção coletiva. Porque a participação de lucro e resultado é uma situação que a empresa dá para o empregado, então quando é convencionado. Nós estamos abusando de você hoje, né, Davi? Não, tá tranquilo, vamos lá. É uma situação que a empresa que vai fornecer para o empregado como benefício para estimular. Né? Mineradoras pagam muito. Eu tenho muita ação contra mineradora. Então, eu sei que eles pagam certinho. Até na rescisão passou um período, se estava na database, e aí eles pagam a diferença, certo? Então, assim, PRL também é indenizatório, tá? Bacana, muito bacana. Bacana. Você que está nos assistindo, curta, compartilhe, comente, tá? O doutor Davi vai deixar os contatos do escritório dele nos comentários ali, para que você, se tiver mais alguma coisa, então quiser plantar o ferro no seu empregador, procure ele, que ele trabalha com isso. Plantar o ferro, gente, quando eu falo assim, é porque o empregador, quando ele é negligente, ele tem que ser tirado do mercado mesmo. O mercado ele é uma selva, então quem não se adapta e quem tenta tirar vantagem indevida, ele não é um bom empresário. Então você tem que tirar ele para que o mercado mesmo se regule. Mas é isso, né? Eu falo muito com meus clientes, a lei tem que ser cumprida, a gente tem que parar com esse hábito, a gente tem essa mania de fazer as coisas meio na gambiarra, achando que não vai dar nada, ou querendo correr o risco. Tem muito empresário que tem aquela coisa do risco calculado. Não vou assinar carteira. Não, mas é porque para mim vale a pena, porque um ou outro entra na justiça. Não, gente, não é assim que porque funciona. É isso que desregula o mercado todo. Exatamente. Porque o que acontece? A mesma empresa, no mesmo segmento, você paga R$5.000 para o funcionário,
com os acréscimos, com tudo tal, te custa R$5.000. O outro na gambiarra custa para ele 3. Ué, isso para 300, 400 empregados dá uma diferença grande no mercado do preço do produto. E geralmente esse cara, eu falava isso com um amigo meu que é juiz do trabalho. Todo cara que estiver pagando em folha por fora é porque ele tem caixa 2. Então tinha que ter uma integração com a Receita, porque se ele está pagando por fora o empregado, ele está tendo receita por fora. Então ele está vendendo sem nota. Então você pode plantar o ferro, porque o passivo tributário da empresa também é alto. É um mau empresário. Que você tem que tirar do mercado para que o mercado seja limpo. Sim, concordo. Senão a concorrência fica desleal. Doutor, eu vou passar para a Paula para te pedir as últimas. Eu só queria fazer um alerta, Davi, se você puder marcar até o minutinho que a gente está aí para você cortar para mim depois. O que está acontecendo? Mais uma vez, pegaram minha foto de perfil do WhatsApp, criaram um WhatsApp falso de novo, acho que é a 8ª ou 9ª vez esse ano. E estão mandando mensagem para os meus clientes, se passando por mim. E hoje foi assim inacreditável, porque além de tudo eles estão redigindo sentenças dos meus processos e mandando as sentenças para os meus clientes como se a gente tivesse tido vitória nos processos e tentando dar golpes. Então fica aí o alerta de novo. Por favor, eu peço a todos que estiverem recebendo essas mensagens, entra no aplicativo de WhatsApp, denuncia aquela conta e bloqueia, porque aí com o volume de denúncias e bloqueios do WhatsApp, a plataforma tem que tomar providências, né? E aí as providências são as pertinentes para que essa pessoa não continue aplicando golpes, pelo menos por aquele número de telefone. Toda hora acontece, meus clientes, graças a Deus, não caem, mas a gente tem que ficar atento, e aí eu peço a vocês, por favor, que tenham essa atenção. E aí, doutor... Só complementar o que você falou, estejam atentos aos canais oficiais dos escritórios de advocacia. Então, isso está acontecendo muito golpe do falso advogado. Graças a Deus, a OAB tá empenhada, né, junto com as autoridades competentes a descobrir quem está aplicando esses golpes, mas existem, né, infelizmente, pessoas que têm caído no golpe. E aí, o ideal é o quê? Ouvir áudio não é mais uma solução, porque a penúltima vez, eles conseguiram gerar minha voz por inteligência artificial e mandar mensagem de áudio para os meus clientes. Então, não adianta, antigamente a gente falava, não, se for áudio, tudo bem que você vai ver minha voz. Não. Hoje é o quê? Pega o telefone que você tem do seu advogado e liga por ligação. E confere, doutor, é o senhor que está falando comigo no número tal? Confere se é aquele número mesmo. E aí, gente, na dúvida, não responda, né? Não mande absolutamente nenhuma informação. Até para minha mãe, eles mandaram uma sentença hoje, doutor. Escrever... A gente ri, mas não é engraçado, não. Minha mãe me mandou a sentença, uma coisa completamente sem pé nem cabeça, feita pela inteligência artificial, enfim, fica aí o alerta. Doutor Davi, eu vou te dar a palavra para as considerações finais, te agradecendo mais uma vez, é sempre um prazer te receber, eu espero que você volte muitas vezes. Sim, eu que agradeço, né, ao Flávio, como sempre, e a Paula pela hospitalidade, né, já sou, considero de casa. Você já é de casa. Agradeço a todos, né, que assistiram aí, se tiverem dúvidas, vou deixar sim todos os canais para estar entrando em contato. Se tiverem qualquer tipo de dúvida sobre o direito do trabalho, estou à disposição para estar respondendo as dúvidas que tiverem. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado. O meu, vocês têm que pedir dinheiro pro Lula, tá, gente? Que eu sou procurador da AGU. Então, manda lá para ele falando que ganhou a sentença para ele, pede o dinheiro para ele. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Eu vou contar para vocês que nós fechamos.